i7-4790 ou i3-10100. i3 de décima geração ou i7 de quarta geração. Muita gente compara esse processador um com o outro, por conta que o desempenho deles é muito parecido. O que eles entregam em questão de desempenho, tanto em jogos quanto em funções no computador, é muito parecido. E hoje eu vou estar mostrando para vocês quanta diferença tem entre os dois processadores, entre o i7-4790 e o i3-10100. Lembrando que o i3-10100, geralmente a galera compara o i7-4790 com o i3-10100F, tá? Que é o processador sem gráfico integrado. Eu vou estar comparando com o i3-10100, que é o processador com o gráfico integrado. Então vou estar comparando ele com o i7-4790. Caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vou estar mostrando para você se vale a pena você investir tanto na décima geração quanto na quarta geração e ver qual seria a diferença de desempenho, ok? Não esquece de explodir o like, de se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Antes da gente começar, eu já quero fazer primeiro uma comparação aqui, antes da gente ir para a parte dos jogos, ok? Então esse vídeo vai ser um pouco mais longo, assiste até o final para fortalecer, ok? Então vamos lá. Tem aqui o i7-4790 e o i3-10100, tá? Porque no vídeo a gente vai ver a diferença desses dois. Primeiramente vamos começar com informações gerais aqui, que é a classificação de desempenho. Perceba que no ranking, os dois não estão tão distantes assim um do outro, tá? Tá na classificação ali de 100 e poucos de diferença. Beleza, lugar de popularidade também não estão tão longe um do outro, ok? A diferença que vai ter entre eles é o ano de lançamento. Por exemplo, o i7 é de 2014 e o i3 é de 2020. Então você tá ligado que de 2014 até 2020 ali teve uma evolução de tecnologia muito grande. É tanto que saiu da quarta geração até a décima geração, ok? Chegando aqui nas coisas mais importantes que a gente tem sobre o processador, que seriam as características dele, pra gente ver de fato quais são os parâmetros de diferença. E cara, logo de cara você já consegue ver que os dois são praticamente uma cópia um do outro. Só que um é i3 e o outro é um i7. Enquanto o i7 de quarta geração tem 4 núcleos, 8 threads, 3.6 de frequência base, um i3 de décima geração tem 4 núcleos, 8 threads e 3.6 GHz de frequência base. O que ele vai ganhar vai ser na frequência turbo, que seria a frequência máxima que ele consegue entregar de velocidade de trabalho, que seria, em vez de ser 4.0, são 4.3, fazendo com que ele trabalhe um pouquinho mais rápido usando apenas um núcleo. Seria uma função específica, precisa uma pesquisa no Google, um vídeo no YouTube, esse tipo de coisa. Então aqui você pode ver que na quarta geração você consegue ter praticamente o desempenho da décima, só que ali no começo da décima. Porque na décima geração não tem só esse 3, tem o i3, i5, i7 e i9. Então praticamente a quarta geração ela tá beirando ali a décima geração em processamento. Aí agora vai ter o cara que vai comentar, mas a décima geração é superior. Sim, eu não tô falando que a quarta geração é superior, estou falando que a quarta geração consegue chegar a um desempenho equivalente à décima geração, ali com o máximo da quarta geração. O que o i7 tem a oferecer no máximo, ele consegue beirar o processamento da décima geração. E aí, onde seria aquela pessoa que, se for investir na décima geração para trabalho, para um monte de outras coisas, coisas que vão exigir de fato tecnologias que a décima geração tem a oferecer, é melhor ir com esse 3. Se caso a pessoa não quiser gastar muito, mas quiser ter o processamento que equivale à décima geração, investe no i7, mas deixa ali. Lembrando que o i7 4790 é para primeiro PC, não é um PC que você vai botar e deixar definitivo para sempre não. Beleza? Vai chegar alguma hora que ele vai te limitar. E aí onde entra a vantagem do i3. O i3, na hora que ele começar a te limitar, você ainda tem upgrade para o i5, 7 e o i9. Então o i7 4790 não. Se você chegar a se limitar com esse processador, você vai ter que trocar processador, placa-mãe e memória RAM. Porque a partir da quarta geração para frente é só DDR4. Então as memórias DDR3 que você tem já não vai servir mais para esse tipo de memória. E aí a gente já parte para compatibilidade. Tá? Na compatibilidade aqui, sendo LGA 1150, tem 84 watts de consumo de TDP. Já o i3, ele tem 65. O i3 ele vai dar o mesmo desempenho, só que consumindo menos, esquentando menos. Lembrando que pro processador, o TDP é mais relacionado à temperatura do que consumo. Já na placa de vídeo, o TDP de fato é para consumo, ok? Quanto é que ela vai
consumir, quanto é que ela vai gastar de energia ali, para você ter mais ou menos uma ideia como é que funciona, ok? As tecnologias que tem dentro dele são bem parecidas, tá? As instruções, ok? E aí a gente chega a suportes de memória RAM. O suporte de memória RAM é onde também vai dar uma grande diferença, uma grande vantagem pro i3. Por exemplo, o i7 ele tem aqui o seu DDR3 suportando somente 32 GB no processador. As placas-mães de quarta geração só vão até 16. Se você quiser uma placa-mãe de quarta geração que pegue 32 GB, você vai ter que gastar numa placa-mãe high-end. E as placas-mães high-end são bem caras. Bom, eu pesquisei aqui, essa placa aqui. Acredita que essa placa aqui, ela é uma placa-mãe high-end de quarta geração? Olha aí, LGA 1155. Mas em compensação, olha o preço dela. É uma placa-mãe bem robusta, é uma placa-mãe bem potente, bem diferenciada aqui, ó. Placa-mãe high-end mesmo, quer dizer que ela é topo de linha ali para quarta geração, tá? Aqui a gente pode ver que o máximo que ela vai suportar de memória são 1866, 32 GB de memória RAM. Em compensação, vai continuar sendo uma placa-mãe de quarta geração. Então não compensa, tá? Se você quiser de fato ter os 32 GB, pagar R$ 1.500 numa placa de vídeo não compensa. Aí seria melhor você já ir para 10ª geração, que já tem suporte a DDR4, já suporta 128 GB e na quarta geração, na 10ª geração, se eu não me engano, você pode colocar até 64 GB. É quase sempre a metade do que o processador suporta, tá? 64 GB na 10ª geração, se eu não me engano. Mas aí também, como eu falei, vai depender muito da placa-mãe. Mas o mais comum é 64 GB DDR4, tendo uma leitura praticamente o dobro de leitura, da velocidade de leitura da placa da memória RAM. Então, cara, 10ª geração aqui, ponto muito positivo para o i3 de 10ª. E aí a gente vai para vídeo integrado. Lembrando que o vídeo integrado da 10ª geração, obviamente, já ultrapassa muito o de quarta geração. Então aqui é ponto muito positivo pro i3, tá? Mas é que nem eu falei. O i7 ele é um processador para quem quer investir pouco e ter o desempenho ali beirando a 10ª geração, mas sabendo que o processador já está no seu limite da geração, você já está no limite da quarta geração. Já o i3 não, o i3 é a entrada da 10ª, tá? Mesmo sabendo que tem um Celeron e o Pentium lá, eles são, o i3 seria a entrada para a 10ª geração. Então, em questão de gráfico integrado, o i3 ganha. Lembrando que o mais comum seria o i3 10 sem F, né, que é o i3 aí sem gráfico integrado. E aqui você pode ter uma diferença mais ou menos de como é que eles são em testes gerais, tá? Aqui, ó, editor, dá um zoom aqui nessa partezinha aqui, ó. Tá ligado? Dá uma olhada, olha a diferença que tá dando aqui. Deu zoom? Beleza, dá um pouquinho mais. Deixa bem destacado mesmo essa parte que é pra galera ter ideia, pra galera perceber que a diferença é quase nada. São 19%. 19% de diferença em testes gerais, em uso geral do computador, tá? Então, tá aí, ó, 20% seria a diferença onde o i3 supera o i7 90, tá? Já em questão aqui, PSMark, vamos ver em single core. Em single core, a diferença seria de 16%. Talvez você não sentisse diferença nenhuma, tá? Na hora de usar, de fato, o processador com tarefas básicas, com tarefas comuns, como ligar o PC, ou então fazer um trabalho, uma edição de vídeo, uma renderização de jogo, jogar alguma coisa. Não sentiria tanta diferença em single core. Já em multicore também seria a mínima diferença, porque os dois têm a mesma quantidade de núcleo, a mesma quantidade de thread. Sabe por que em single core teria uma diferença a mais? Porque o turbo boost do i3 é maior. É 4.3, lembra? Então ele consegue trabalhar mais rápido, mais veloz, um pouquinho mais potente, fazendo com que em single core ele tenha essa diferença. Lembrando que para o processador chegar na frequência turbo dele, ele tem que estar em single core. Em multicore ele desce para a frequência base, que é praticamente a mesma para os dois. Por isso que a diferença aqui vai ser de 9%. Sentiria, cara, praticamente nada ali de diferença mesmo. 10% aqui é o que o site nos dá aqui. Já em jogos, a diferença seriam 20% fixas, tá? E você consegue ver que a diferença dele de um pro outro em single core, em multicore, na verdade, é quase nada, tá? Seria 20% praticamente em todos os jogos. Se você assistiu até aqui, já explode o seu like, já comenta aqui embaixo qual dos dois você acha que tá valendo a pena agora pra você, tá? Aqui eu tô dando opções pra quem quer ter um bom desempenho, sem gastar muito, ou talvez investindo já numa geração mais atual.
atual, beleza? Já me pediram esse tipo de vídeo aqui, então eu estou trazendo. Lembrando que aqui no canal eu tenho um teste dos dois jogos, tanto do i7 4790, coloca aqui, tá? Teste do i7 4790 com placa de vídeo e só com gráfico integrado. Teste do i3 com uma RTX, ok? Então, tá aí na tela para vocês. Assiste desses dois vídeos para você ter uma diferença ali. E agora a gente vai testar nos jogos. Não esquece de você já ter explodido o like, mano. É sério, o seu like é muito importante para mim. Vamos bater uma meta, editor, coloca aqui 60 likes nesse vídeo. É o que eu quero, tá? Pode colocar aqui 60 likes. Você que tá assistindo, é só deixar o like, beleza? Se você quiser também ter acesso a conteúdos exclusivos, se torna membro do canal clicando em seja membro, fazendo a sua assinatura. Você entra no grupo dos membros, lá você vai poder estar trocando ideia comigo, tá me sugerindo vídeos, tá podendo ver os bastidores do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, beleza? Vamos para os testes em jogos. Eu vou deixar o link do canal, tá? Desse vídeo aqui na descrição, vai lá assistir. Dá uma ligada, vamos começar aqui com Assassin's Creed Mirage. Vamos ver aqui como é que tá, ó. Escala de visualização 100%, FPS tá desativado, limitação de FPS, tá? Tela cheia, Full HD. Um gráfico aqui, algumas coisas no médio e outras coisas no baixo. Do meu lado, aqui em cima, vamos ter o i3 e do outro lado vamos ter o i7. Agora a gente vai ver a diferença dos dois. Meu brother, vamos lá. i7 4790 tá usando ali 72%. Praticamente, olha, presta atenção que os dois estão praticamente no mesmo uso. Os dois estão praticamente no mesmo uso. Só que o i3 ele tá puxando mais memória RAM. Por quê? Porque o i3 na sua frequência turbo ali, ele tem um uso mais rápido. E olha, mesmo os dois tendo praticamente a mesma quantidade de uso e a placa de vídeo estando sendo usada quase da mesma forma, o i3 está dando mais FPS. Em compensação, o jogo tá fluido para os dois lados, tá? Tendo um overall ali de o i7 chegando a 100 FPS e o i3 chegando a 118 FPS. O i7 tá usando menos memória RAM e usando menos a placa de vídeo. Já o i3 tá usando mais a placa de vídeo e mais memória RAM. Então ele tá puxando mais do que o processador, do que a configuração da pessoa ali tem a oferecer e tá usando de forma melhor. Isso aqui no Assassin's Creed. Temperatura dos dois tá super tranquila. Essa é a temperatura ideal que tem que estar nos dois, tá? A diferença aqui foi de, cara, quase 20 FPS. Quase 20 FPS. Não, 15 FPS. 16 sendo mais exato. 16 FPS sendo mais exato ali nos dois, tá? Diferença no Assassin's Creed. Cara, gostei do resultado, beleza? Pra ver que não ficou tão pra trás. E agora vamos ver o The Last of Us Parte 1. The Last of Us Parte 1, vamos ver. Ó, tela tá em... Cara, ele botou em HD. Não, pera. Isso aqui é uma tecnologia que tem aí onde você coloca... Vamos ver se eu tô certo, tá? É isso mesmo, que você bota a sua tela em Full HD e coloca o jogo para ser renderizado em HD. Eu não lembro exatamente como é que chama isso aí, não. Se alguém lembrar, comenta, deixa nos comentários aí. Mas isso ajuda bastante os jogos, tá? AMD FSR no 2 e no modo qualidade. Beleza? Nos gráficos, contudo, no baixo, obviamente, tá? Tudo no baixo mesmo, tudo no desligado. E vamos ver na Play como é que vai ficar, cara. Processadores já foram lá pro seu máximo de entrega. E, mano, aqui tá dando uma diferença, ó. Aqui tá dando a diferença 14, 15 FPS. Isso sim faz diferença nos jogos, tá? Essa quantidade de FPS. A diferença realmente de quase 20 FPS de diferença. Ó, a placa de vídeo tá na mesma quantidade de uso. Na real, o i3 tá usando mais placa de vídeo. E agora o i7 que tá usando mais placa de vídeo aqui, ó. Ele começou a contar a média de novo. FPS bem parecido. Diferença ali, eu tô vendo pelo menos de 10. Chegou a 20 uma hora ali, mas deu uma queda. Mas, ó, chegou a 20 de novo, mas deu uma queda de novo, tá? A média de FPS ali tá sendo o quê? 60? 60 aqui pro i3, né? E pro i7 tá sendo ali uns 50. Em compensação, os dois tá fluido. Temperatura também tranquila. A placa de vídeo ainda tá com folga. O que tá acontecendo aqui? Ele pode dar uma melhorada nos gráficos, fazendo com que a placa de vídeo seja mais usada aqui do que o processador. No caso, botando desempenho mais para a placa de vídeo trabalhar, não só para o processador trabalhar sozinho. Isso porque tá tudo no baixo.
sinceramente, tá bem fluido. Pra mim, tá bem fluido, cara. Acima de 45 FPS, 40 FPS, tá bem fluido. Inclusive, eu tô zerando Resident Evil 4 Remake e eu tô jogando praticamente nessa faixa aqui do i7 mesmo, ó. Aqui, se eu não me engano, ele deve estar testando com a RTX 2060. Eu acho que é alguma coisa assim. Mas olha aí. Média de 15 FPS. 15 FPS de diferença eu tô dando pros dois aqui. Cara, bem legal, bem interessante. Vamos ver o God of War. God of War, vamos ver, ó. Display, tela cheia. Aí, 2060 Super mesmo. Tela cheia, tá? Vamos ver. Gráficos, tudo no baixo. Ó, modelo original, tudo no baixo, desligado ali. Processadores, tudo no máximo do talo ali. Placa de vídeo já está sendo bem mais usada, já foi para 80 e poucos, 90% de uso aqui. O i7 tá dando 100 FPS. O overall dele chegou a 100 FPS, ó. Tá nos 80, na média dos 80, enquanto o i3 tá na base ali dos 100 e pouco. Aqui tá dando diferença, 23 FPS de diferença. Em compensação, ó, o i7 ainda tá com folga. O i3 tá já no máximo. Sendo que os gráficos estão exatamente a mesma coisa pros dois. O gráfico tá a mesma coisa pros dois. O i3 tá dando mais FPS, mas tá sendo bem mais usado. Já o i7 tá dando menos FPS, mas tá sendo menos usado. Uma média de 20 FPS de diferença no God of War. Cara, bem... Aqui sim deu pra sentir uma diferença legal. Mas em compensação, se você parar de olhar o FPS e ver que a gameplay tá fluida pros dois lados, você não sentiria essa diferença de 20 FPS. Pelo menos na minha visão. E já que eu falei do Resident Evil 4 Remake, por que não a gente dá uma olhadinha como é que tá aqui nele, tá? Ó, configuração aqui do i7, 16 GB de RAM, RTX 2060, beleza? De 8 GB. Vamos lá. Full HD, 60 Hz, ó, Ray Tracing desligado, Fidelity Effects no qualidade, modo qualidade, tá? Tudo no baixo, tudo desligado mesmo. Caraca, hein? Aí não, nem eu tô jogando assim, mano. Olha o processador, nossa, olha a folga do processador. Olha a folga do processador, olha a quantidade de FPS que o i7 tá dando no Resident Remake. Placa de vídeo tá 70% de uso ali, beirando, entre 60 e 70. Processador 67%, FPS acima de 100 para os dois lados e a diferença tá sendo 20 FPS de novo. O jogo tá muito fluido. Eu não estou jogando ele nessa qualidade toda desligada. Eu tô jogando ele praticamente um médio com bastante coisa ligada. Não cheguei a fazer esse teste. Vou trazer o teste só do meu processador com a minha placa de vídeo aqui, tá? Mas, mano, enquanto o i3 tá se esgoelando nos 100%, isso aqui eu não entendi. O i7 tá com bastante folga. Olha aí. Tá dando umas variadas bem legal, tá? O i3 ele usa bem mais. Esse aqui eu não saberia explicar o porquê, mas a média, a diferença aqui deu o quê? 10, 14 FPS? Não, 17, 20 FPS. Vamos fechar a média de 20 FPS. E agora, no final, você tira suas próprias conclusões. Você deixa nos comentários aqui embaixo qual foi o jogo que você achou que ficou mais fluido. Eu curti bastante, eu não sabia que a diferença era essa. Pelo site a gente consegue ver que realmente é bem pouca diferença. E nos jogos, na prática, a gente viu que a diferença no máximo ali que deu foi 20 e poucos FPS. Em questão de realmente desempenho. Os dois ficam muito parecidos. A maioria dos jogos rodaram todos fluidamente, mesmo dando essa diferença de geração da quarta para a décima, e ainda assim a gente conseguiu ter esse bom desempenho. Comenta aqui embaixo o que você achou, explode o seu likezão aqui para fortalecer. Não esquece de que você pode virar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos do canal. Vire membro, você vai me ajudar, vai estar incentivando, vai me ajudar a pagar o editor também, né, mano? Ajuda a pagar o editor. Que demais! Tornando membro do canal, beleza? E é isso, me segue no Instagram para qualquer dúvida. Deixa nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar na tela pra vocês aqui, ó. Do lado de cá, playlist testando em jogos. E do lado de cá eu vou deixar o teste do i3 da i100F com a RTX 2060 em outros jogos. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.